Olá, boa tarde a todos. Nossa, como nós estamos falando hoje sobre literatura, vamos mudar um pouco do assunto hoje. Agora nós vamos tratar de economia, hoje que é uma das grandes notas que alguns alunos da diplomacia brasileira fizeram a prova em 2017. Eu estou de posse do manual Canarinho Pistola, que é um manual, na verdade um guia, que leva o nome dos alunos que passaram, né? Digo alunos porque foram os candidatos que passaram para serem diplomatas brasileiros no exterior em 2017 e, portanto, fizeram a prova com muito êxito e sucesso e passaram. Bom, por que falar de economia? Porque a economia é um assunto, tema recorrente na prova, e inclusive o nosso concurso é um concurso que versa sobre 8 disciplinas, indo de português, inglês, espanhol, francês, geografia, história do Brasil, história mundial e, portanto, economia entra também. Como nós falamos na live, né, sobre a prova de redação, que teve o exercício sobre o livro Desassossego de Fernando Pessoa, na verdade, a frase de Fernando Pessoa, né, no livro do Desassossego, onde ele fala sobre a questão do movimento não, tratando justamente da possibilidade de você se exprimir livremente com relação à questão de aceitar, né, dentro do texto sobre essa expressão voluntariamente da defesa da liberdade. Bom, aí nós vamos para um exercício que trata da economia com algumas perguntas, né? Foram, na verdade, 3 exercícios e eu estou de posse das melhores e piores notas, né? Então eu vou diretamente para passar pela melhor nota. Eu estou aqui introduzindo esse assunto porque eu ia ler em inglês, né? A prova de inglês foi muito... Uma hora eu vou chegar na prova de inglês, mas o que eu queria deixar claro é que depois que nós já lemos sobre direito, português, história do Brasil, história mundial, faltou agora a economia, nós já passamos por geografia também, e agora nós vamos para a economia. Bom, na economia a gente tem a macroeconomia e a microeconomia. E a macroeconomia, ela trabalha com conceitos macro de um país, né? Contas nacionais, conceitos a respeito de comércio exterior dos países. E, por último, nós falamos também sobre essa questão do produto nacional bruto e as rendas, a renda dos participante de uma economia, e microeconomia, que fala sobre alguns teoria da firma, teoria do consumidor, inclusive faz parte do nosso programa. Eu estou de posse do programa aqui. Esse programa contém, como eu falei, língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, economia. E na microeconomia você tem a demanda do consumidor, as preferências, o equilíbrio do consumidor, porque o consumidor prefere consumir um produto em detrimento de outro. Ou seja, qual é a demanda que ele tem, qual é a elasticidade de preço e a elasticidade de renda que ele tem para utilizar-se dos fatores de produção, né? Os tipos de mercados e de bens, né? Monopólio, concorrência perfeita, oligopólio, determinação também dos preços e quantidade de equilíbrios,
os tipos de bens que existem, bem perfeitos, bens públicos, bens rivais. Então passamos para os recursos, né, os recursos comuns, além da teoria neoclássica e a teoria keynesiana de determinação da renda. Não só a renda nacional, como a renda dos operadores, na verdade dos consumidores, já que a gente está falando de microeconomia. Então, dentro dessa lógica, eu vou passar para as perguntas e aí depois nós vamos ler as notas a respeito de economia. É incrível como a economia faz parte dessa prova e é uma prova muito difícil. Vamos lá. Só pegar aqui a página direitinho. Com relação a esse tema, é um tema não muito simplesmente técnico, mas é um tema que você precisa estar apontado como afiado também com relação a ok. Deixa eu ver aqui, página. História, política, geografia, economia, página 155. Inspirado na experiência da Nova Zelândia, que se tornou uma referência no debate internacional sobre política fiscal, defina critérios e compromissos de transparência e responsabilidade na administração das finanças públicas. O Brasil aprovou, no ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal para nortear o comportamento das autoridades no governo federal e nos governos estaduais e municipais rumo a um equilíbrio fiscal duradouro. Uma das diretrizes mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal é a imposição de se definirem e de se respeitarem metas fiscais. Assim, soberanamente e em cada nível de governo são fixadas, entre outras variáveis, metas e limites para o resultado fiscal e da dívida pública. Tais metas servem de parâmetros para os agentes econômicos e possibilitam a avaliação, o desempenho das contas públicas pela sociedade. Tendo o texto acima como referência inicial, discorra sobre, primeiro, a relação entre a despesa de juros e o resultado primário, considerando que o desempenho do resultado primário, sem cobertura por senhoriagem, se reflete na conta de juros, mesmo em caso de taxa de juros constante. 2. Os efeitos no investimento público federal brasileiro, decorrentes da necessidade de se alcançar as metas fiscais no país, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal e as respectivas implicações desses efeitos para o custo Brasil e a eficiência do setor privado. E 3. Por último, o desempenho da arrecadação tributária brasileira requerida pela cobertura da despesa primária e os seus impactos sobre a economia. Vejam vocês que não é um assunto muito fácil, uma vez que você precisa ter noção de despesas, de juros, resultado primário, né? E também sobre taxa de juros, né? Taxa cambial. Então é uma série de assuntos que você precisa ter com embasamento para poder começar o seu texto. Primeira coisa, a nota que valia 30, a maior nota foi 29. Então houve uma média de 26 pontos para candidatos normais, 24 para candidatos negros e 3 e um desvio padrão de 1,86 para os candidatos de ampla concorrência. Bom, eu passo a ler a questão respondida pelo candidato Christian Bica Estivalé, que tirou 29 pontos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000, complementa outras leis que buscam regular e limitar os gastos do setor público
entre os quais se destaca o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei de Orçamento Anual, a LOA. Dada a importância dos resultados fiscais para o desempenho macroeconômico do país, cumpre analisar a relação entre as despesas de juros e o resultado primário, os efeitos da LRF no investimento público federal e o desempenho da arrecadação tributária. Bom, as três principais fórmulas de cálculo dos resultados fiscais do governo são resultado primário, resultado operacional e resultado nominal. O resultado primário ele decorre de toda a arrecadação do governo. Nesses casos, considera-se como governo todos os entes federados, União, Estados e município, menos as despesas, exceto os gastos com juros nominais. O resultado operacional, que não é mais calculado no Brasil, devido ao cenário de baixa inflação, é a arrecadação menos gastos, incluindo juros reais, ou seja, juros nominais menos a inflação. O resultado nominal, também conhecido como necessidade de financiamento do setor público, pode ser calculado, ou seja, o cálculo mais abrangente das contas do governo. É a arrecadação menos os gastos, incluindo juros nominais, juros reais mais a inflação. O resultado primário é fundamental para os controles das contas públicas, porque demonstra o esforço atual do governo para pagar déficits passados, caso se registrem superávites. Em razão dessa importância, como âncora das expectativas dos agentes econômicos, desde 1999, o Brasil adota o superávit primário como uma das âncoras de sua política macroeconômica, que também é formada por câmbio flutuante e por metas de inflação. Então, o Brasil adota o superávit primário, câmbio flutuante e metas da inflação. O registro de déficits primários, como vem ocorrendo no Brasil desde 2015, é preocupante porque, caso não haja cobertura por senhoriagem, o que de fato é proibido no Brasil desde a Constituição de 1988, mesmo em caso de juros constantes, haverá ampliação da dívida pública e, consequentemente, aumentará o quantum do déficit sobre o qual incidem os juros refletindo, portanto, na conta juros. No Brasil, em 2017, o NFSP, como já disse, necessidade de financiamento do setor público, atingiu cerca de 70%, o que decorre em grande medida da recorrência nos últimos anos do déficit primário, já que os juros têm caído por conta do controle da inflação, estando a taxa Selic em 8,25% ao ano, o que contribui para a contenção do aumento da necessidade de financiamento do setor público, mas não será suficiente caso continue a ocorrer o déficit primário. Bom, essa taxa Selic que ele coloca aqui no texto seria aquela taxa que o Comitê de Política Econômica, o Copom, se reúne a cada mês e acaba determinando a taxa de juros para empréstimos bancários, para sistema de empréstimos pessoal. Então, se você fizer uma pesquisa básica no Google, dá uma googada aí e colocar taxa Selic, quais resultados exibidos irão aparecer? Bom, quais resultados exibidos estarão na sua tela? Primeiro, você terá uma resposta muito básica do Banco Central do Brasil, dizendo sobre a política monetária. A Selic é uma taxa básica de juros da economia e é o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros no país, como eu falei, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, principalmente a dos empréstimos pessoais. A taxa Selic
ela refere-se a taxa de Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimo de um dia entre as instituições financeiras que utilizavam títulos públicos federais como garantia. O Banco Central opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o Copom. Então, voltando para a questão do aluno que tirou 29 pontos. Ele vai falar a exigência pela Lei de Responsabilidade Fiscal de que o governo cumpra metas fiscais, tem efeitos ambíguos sobre o investimento público federal. Certamente, prevalece um efeito negativo da LRF sobre o investimento público, na medida em que o governo não pode expandir indiscriminadamente seus gastos, de modo que muitas vezes o investimento fica em segundo plano, o que é um grande desafio em um país cuja taxa de poupança é relativamente baixa. Ele está falando aqui essa taxa de poupança é a taxa de poupança interna, não é a taxa de poupança das empresas que servem para medir o nível de investimento diretos, né, de investimento das empresas nacionais. Então diz assim, em segundo plano, o investimento fica em segundo plano, o que é um grande desafio em um país cuja taxa de poupança é relativamente baixa e historicamente atualizou o investimento das estatais como sinalizador de expectativa para o setor privado. Positivamente, porém, é possível considerar que uma política fiscal equilibrada passa sinais positivos para os agentes econômicos, o que os investimentos são atraídos, para atrair investimento estrangeiro direto. Ele até colocou errado aqui, colocou investimento estrangeiro direito, é direto o nome. Melhorar o crescimento, aumentando a arrecadação, o que pode ampliar o investimento público. Aí sim, você está falando de poupança pública, poupança do setor público. Caso se considere a prevalência do efeito negativo da LRF sobre o investimento público federal, é de se esperar que o custo do Brasil não só se mantenha elevado, mas também aumente em razão da não compensação da depreciação. Como claramente se percebe em inúmeras rodovias utilizadas para o transporte de grãos até os portos. Eu não entendi isso aqui, vamos lá. Eu vou pegar a frase e ler novamente. Caso se considere a prevalência do efeito negativo da LRF sobre o investimento público federal, é de se esperar que o custo do Brasil não só se mantenha elevado, mas também aumente em razão da não compensação da depreciação, como claramente se percebe em inúmeras rodovias utilizadas para o transporte de grãos até os portos. Ademais, aumento da demanda externa, como por exemplo de grãos, pode ampliar a produção e gerar ainda maior saturação da infraestrutura já existente, o que reduz a eficiência e a produtividade do setor privado. Situação análoga pode ocorrer com expansões da demanda interna por serviços e infraestrutura sem um correspondente investimento, o que pode gerar no setor elétrico, por exemplo, apagões como ocorreram em 2000, quando a privatização do setor elétrico, sem a exigência de novos investimentos, fez que a demanda superasse a oferta e tanto ampliasse o custo do Brasil, quanto reduzisse a eficiência do setor privado. A arrecadação tributária, embora não tenha sido suficiente para gerar superávites primários, nos últimos anos é muito elevada, gerando efeito de deslocamento e disfuncional. A despeito das profundas transformações na economia nacional e global nas últimas décadas, verdadeira reforma tributária ocorreu pela última vez no bojo do PAED, em 1964. O PAED, que foi o plano de a administração, plano de investimentos federais, né, no governo militar, logo no início do governo militar. Nesse contexto, ganha importância
o novo regime fiscal, recentemente aprovado por meio de emenda constitucional, que busca conter o gasto público, que por 20 anos só poderá ser reajustado na mesma medida da inflação do ano anterior. Esse passo importante para a contenção da despesa primária também depende de outras reformas, como a trabalhista e a reforma previdenciária. Esta é responsável por parte importante das despesas fixas do governo, que não pode ser contidas sem reforma. O Brasil, nas últimas décadas, vem buscando coadunar-se com as melhores práticas em política fiscal. Embora na prática os desafios sejam imensos, é louvável que haja crescente transparência das contas públicas e interesse do governo em restabelecer uma rota sustentável para a necessidade de financiamento do setor público, que não pode depender somente de períodos de forte crescimento do produto interno bruto brasileiro. Bom, essa foi o exercício do recém-aprovado Christian Bica Estivalé. Lembrando que se você colocar no Google guia canarinho pistola, você vai ter lá essa resposta para você ver, né, na área de economia, que é na verdade o de 2018, né, foram os alunos que passaram em 2017 e assumiram o cargo de diplomata brasileiro em 2018. Bom, voltando agora para a segunda resposta, que teve 29 pontos, Maíbe Rodrigues Mota, foi uma das melhores notas também, passou a escrever assim: para manter a transparência e a boa gestão das contas públicas, o governo divulga periodicamente os resultados finais e os dados da dívida pública, ou necessidade de financiamento do setor público. Uma das formas de apresentar os resultados é pelo resultado primário, que exclui as despesas com juros da dívida. Aí você tem, como eu disse, no Brasil, 3 elementos, né? Primeiro, o resultado primário, depois o câmbio, né? A taxa de câmbio, e por último, as metas da inflação. Bom, o resultado primário, portanto, reflete o esforço fiscal do governo, referindo-se tão somente à diferença entre receita e despesa. Embora o resultado primário não inclua juros que incidem sobre a necessidade fiscal, né, de financiamento do setor público, que fiscal, esse refletirá na conta de juros, já que quanto maior for a necessidade de financiamento do setor público, maior será a base de incidência de juros. Assim, o desempenho do resultado primário, sem cobertura da conta de juros, ainda que a taxa seja constante. Mais uma vez, o candidato anterior falou que a cobertura por meio de senhoriagem, ela é proibida desde 1998, na Constituição de 88. E a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000 estabeleceu regras gerais que limitam os gastos públicos, já que os governos passam a ter de estabelecer e cumprir metas fiscais sob pena de responsabilização do chefe do executivo. Assim, a LRF trouxe modificações que afetam o plano plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei de Orçamentária Anual. Isso nas 3 esferas de governo: a União, os Estados e os municípios. E na sua elaboração, caso as receitas previstas sejam baixas, em caso de queda de arrecadação, por exemplo, o governo não poderá manter o gasto habitual, o que reduz sua capacidade de executar projetos. Isso significa que, para manter o resultado primário fixado nas metas, o país não poderá prever despesas com investimentos além dos montantes que equilibram as contas, como é o caso do atual cenário de crise. Como os gastos do governo estão em um baixo patamar na situação descrita, o governo brasileiro não tem recursos suficientes para projetar e executar obras de infraestrutura e modernização. Eu vou passar